O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. E a palavra de Deus, texto bastante conhecido, Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre a necessidade de termos obreiros, trabalhadores, enviados pelo Senhor na obra. E eu queria destacar isso, quero meditar com vocês, à luz do texto, e apresentar pelo menos 7 características desse trabalhador que foi enviado por Deus. Tá certo? Então vamos lá para o texto. O texto é muito simples, eu queria que você lesse comigo Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. O que é que diz aí? E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui nós temos algumas lições importantes neste versículo. A primeira delas é que existe uma seara. E essa seara, ela tem um dono. Ela é do Senhor. E a expressão seara aqui é usada justamente como uma roça que produziu frutos, e esses frutos precisam ser colhidos. O apóstolo Paulo chega a dizer que a igreja é a lavoura de Deus, é a roça de Deus. Então, essa figura metafórica, ela serve para nos mostrar, que a grande obra que nós temos que realizar é justamente trabalhar nessa seara do Senhor, colhendo os frutos que já estão aí prontos para serem colhidos. Segunda lição que esse versículo vai nos ensinar é que há uma realidade aqui, é que essa seara ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que é que significa isso? Significa que por mais que a gente trabalhe nessa seara, nós não daremos conta, ou em outras palavras, a demanda será muito maior do que a oferta de trabalhadores. Terceira lição que o texto vai nos ensinar é que somente Deus, Ele tem competência, Ele tem autoridade para enviar trabalhadores para a sua seara. E veja no texto, claramente, que diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, somente Deus é poderoso, é competente para levantar pessoas, para chamar pessoas, para enviar pessoas para trabalhar na sua obra. Essa obra da seara do Senhor não é para quem quer, mas é para quem Deus chama e para quem Deus realmente capacita e envia. Mas há uma quarta lição nesse texto, é que esses trabalhadores, eles virão como resposta de oração. Ou seja, se existe algo que a igreja, que nós como igreja devemos ter na nossa agenda diária, na nossa agenda semanal, é pedir a Deus que Ele levante obreiros, que Ele converta pessoas, que Ele mande pessoas para a sua seara. Mas eu quero me fixar aqui nesse texto para essa expressão trabalhadores. Trabalhadores. Deus não manda aqui especialistas, né? Ele manda o quê? Trabalhadores.
Deus não quer estrategistas. Ele quer o quê? Trabalhadores. Ele não quer pessoas que deem ideias. Ele quer o quê? Trabalhadores. E é tão importante a gente entender na Bíblia, porque Jesus só usa 3 palavras para definir essa questão de trabalhador na sua obra. A primeira delas é essa palavra que está aqui, trabalhadores. Essa palavra trabalhadores aqui significa pessoas que se deixam usar por Deus de forma exaustiva. De forma exaustiva. Significa que não é alguém que vai fazer o trabalho de Deus relaxadamente, espontaneamente, mas gente que vai realmente colocar a mão no arado e não olhar para trás. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. A segunda palavra que Deus vai usar, que Jesus vai usar para definir os obreiros da seara, é a palavra diáconos. E a palavra diáconos, o próprio Jesus aplica a si mesmo, quando ele diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. E a palavra diáconos é aquela palavra que significa alguém que está pronto a servir os outros. É o garçom, é aquele que serve às mesas. Mas ele usa uma terceira palavra, que é muito forte. Além de trabalhadores, além de diáconos, ele vai usar a expressão doulos, que é servo. E essa palavra doulos, que é servo, significa aquele escravo que não tem vontade própria, que a sua vontade é fazer a vontade do seu senhor. E depois que realizar tudo aquilo que lhe é devido, que lhe é mandado, ele continua sendo servo o quê? Inútil. Inútil. Quando a gente olha para esse texto e diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, num primeiro momento a gente pensa aqui em vocações especiais. A gente pensa aqui em pastores, em missionários. Mas veja bem, todo crente, todo cristão, ele é um filho de Deus, ele é uma nova criatura, ele é um discípulo de Jesus, ele é um sacerdote do Deus vivo e verdadeiro, ele é um servo, ele é um mordomo, ele é um trabalhador na seara. Em segundo lugar, essa palavra trabalhadores tem um sentido também de vocações especiais. Deus chamando pessoas estrategicamente para liderar o processo de colheita. Então, nós temos que entender que trabalhadores somos todos nós. Não são somente aqueles que foram ou que tiveram um chamado especial, transcultural, ou qualquer que seja o seu campo de trabalho. O Instituto Moody diz de forma assustadora que 95% dos membros da igreja hoje, eles nunca ganharam ninguém para Jesus. Mas mais assustador ainda é o que o Instituto Francis Schaeffer coloca lá nos Estados Unidos. Ele diz, mais de 60% dos pastores que estão hoje no campo não têm um chamado pastoral. São pastores profissionais, mas não têm o quê? Um chamado, uma vocação. Eles não foram enviados por Deus. E eu quero rapidamente, à luz do texto, colocar aqui 7 características desses trabalhadores que são enviados pelo Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande. É isso que eu quero que você entenda. É o Senhor que manda. É o Senhor que manda. Agora, qual é o perfil desse trabalhador que Deus manda? Em primeiro lugar, esse trabalhador tem uma vocação, um chamado. Preste atenção que essa palavra vocação, no Novo Testamento, na Bíblia, tem pelo menos 3 sentidos.
Primeiro tem a vocação eficaz, o chamado que eu e você, nós recebemos pelo poder do Evangelho para sermos crentes. Aos que Deus predestinou, a este também o quê? Chamou. Então é o chamado para ser crente, é a vocação para ser crente. Em segundo lugar, existe aquele chamado que é para o exercício dos dons e dos ministérios. Então, um é chamado para ser pastor, um é chamado para ser professor, um é chamado para presidir. Cada um tem um chamado, uma capacitação de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Mas em terceiro lugar, se você for lá para Mateus, para Atos dos Apóstolos, veja, dá um pulinho lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai descobrir também que Deus nos chama para tarefas. Eles nos chamam para ser crentes, eles nos chamam para o ministério no corpo de Cristo, e eles nos chamam para tarefas específicas. Como diz o texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Preste atenção que Barnabé e Paulo já eram chamados para o ministério, chamados para o apostolado, chamados para ser crentes. Mas agora existe uma obra transcultural, existe uma obra específica. E, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos isso, porque não basta você ter sido chamado por Deus para ser crente, você ter sido chamado por Deus para um determinado ministério, mas você tem que saber onde Deus quer que você trabalhe. Onde? Qual é o local? Qual é a obra que Deus tem dado para você realizar? E hoje os crentes não estão preocupados com isso. Sabe por quê? Porque os pastores também não estão preocupados. Eu estou recebendo uma quantidade de currículo de pastores pedindo emprego. Eles não pedem trabalho. Eles pedem emprego, eles estão preocupados com a sobrevivência da família, tudo. Eu falei, tudo bem, meu irmão. É justo, é íntegro, é direito. Mas nós precisamos fazer uma revisão, porque quando você tem um trabalhador que não foi vocacionado por Deus, enviado por Deus, trabalhando num determinado lugar, vai ser problema. Não haverá frutificação, não haverá crescimento, é problema. Segundo lugar, vocação, alguém que foi chamado e enviado por Deus. Segundo lugar, caráter. Preste atenção, porque o texto diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Você acha que Deus vai mandar vigarista para o trabalho dele? Vagabundo? Preguiçoso? O que vocês acham? Vocês sabem, e eu sei, estudando a palavra de Deus, quando vai falar de oficiais lá na igreja, tanto de pastor e de presbítero, a primeira coisa que coloca são o perfil o quê? De caráter cristão. Antes de fazer, nós precisamos ser. Tá certo? Então nós precisamos, para fazer a obra de Deus, ter um caráter cristão. E caráter cristão, ou você tem, ou você não tem. Não existe outra opção. Quando você é mau caráter mesmo. E aí você vai descobrir na Bíblia claramente que esta é uma das ênfases que a palavra de Deus coloca, quando ele chama homens do Senhor, homens de Deus, homens de fé, homens cheios do Espírito Santo. E todas essas expressões vão colocar para mim e para você que nós precisamos ter integridade de caráter para fazer a obra de Deus. Terceiro lugar, nós precisamos ter vocação, caráter, mas nós precisamos ter também uma missão definida. Missão definida. Ou seja, Deus, Ele envia trabalhadores para onde? Para a sua seara.
E o que o cara vai fazer numa seara? O que vocês acham? Principalmente numa seara que precisa ser colhida. E você sabe que a seara, ela tem um tempo. Ela tem um tempo, né, onde se lança semente, se cresce, e tem o tempo da colheita. Então, quando o cara ele é enviado para a seara, ele tem que estar consciente que a missão dele é colher o mais rápido possível a maior quantidade possível de pessoas. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo vai nos dar uma lição importante aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 19, o que ele diz aí? Ele diz assim: pois sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número o quê? Possível. Eu quero ganhar o maior número o quê? Possível. E você sabe que quando o sujeito vai para um canavial, ou ele vai para uma colheita de café, ou de qualquer outra fruta, ele ganha justamente pelo seu esforço, pelo seu trabalho. A sua produtividade ali é muito importante. Então eu e você, nós estamos na igreja para quê? Para que Deus nos enviou para a sua seara? Para que Deus nos chamou? Para que Deus trabalha no nosso caráter? Para que nós tenhamos uma missão clara e definida daquilo que Deus quer da nossa vida. Terceiro lugar, irmãos. Disposição para pagar o preço. Não existe ministério, não existe colheita, não existe trabalho na seara do Senhor se a gente não estiver disposto a pagar o quê? O preço. Não existe liderança sem renúncia, sem sofrimento. Não existe crescimento sem luta, sem resiliência, sem perseverança, sem renúncia. E o pior de tudo para mim e para você é que no reino de Deus não tem atalhos. Não tem. Você não pode queimar etapas. É um trabalho que é feito de forma paciente, de forma persistente, insistente. Você está pronto a pagar o preço? Porque tem muita gente que na igreja ele quer ser servido. Outro dia apareceu uma família que disse: pastor, eu vim aqui, eu sou da igreja tal, tal, tal. O cara todo snob, sabe? Estava com a mulher dele e tal. Pastor, eu vim aqui para saber o que a igreja pretende de bênção tem para me oferecer. Eu falei: como é, meu irmão? Porque eu estou pensando em mudar de igreja, eu estou procurando uma igreja, e eu queria saber. Eu falei: meu irmão, aqui é o seguinte, aqui é uma picareta, uma enxada, então você está na igreja errada. Eu já disse abertamente aqui, quem não quiser trabalhar na igreja de Pedro, nem venha para cá. Porque não existe, no reino de Deus, não existe espaço para gente ociosa, gente preguiçosa. Porque ao invés de ser bênção, atrapalha. Crente que não trabalha, que não tem missão definida, é problema. E eu fico perguntando: Senhor, veja no texto, rogai, pois, o Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E eu fico pensando: Senhor, essa tranqueira aqui foi o Senhor que enviou mesmo. Essa pessoa, foi o Senhor que chamou. Porque eu fico pensando, irmãos, o seguinte, que para aquele que Deus chamou, para aquele que Deus enviou, nunca vai faltar trabalho. Se a seara é grande e os trabalhadores são poucos, essa ordem não pode ser invertida. Você não pode ter mais trabalhadores e pouco o quê? Seara. Às vezes o cara: pastor, eu tenho um chamado de Deus para São Paulo. Tudo bem, eu quero botar meus filhos no Mackenzie, eu quero estudar aqui, eu quero tudo de bom aqui. Sim, mas aqui não tem campo lá. Ou então tem campo aqui para abrir.
Ah, mas eu não posso. Então, vocês estão entendendo a complexidade da coisa? Nós precisamos ter a missão definida, nós precisamos ter a disposição para pagar o preço. Quinto lugar. O verdadeiro trabalhador, ele trabalha dentro das normas trabalhistas estabelecidas por aquele que o contratou. O que significa isso? Como é que a gente vai colher? Nós vamos colher pregando o quê? A palavra de Deus. Nós vamos colher amando as pessoas, respeitando as pessoas, amando essas pessoas, tendo misericórdia dessas pessoas e apresentando para essas pessoas a palavra de Deus. Como é que uma igreja cresce? Como é que a gente vai colher os frutos? Os frutos virão pela pregação genuína da palavra de Deus, do evangelho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o trabalhador ele não pode inventar. Ah, eu vou colher desse jeito. Não, meu filho, não é assim não. Tá certo? Você já pensou você colher cana sem um facão? Pois é. No reino de Deus é o seguinte, você não colhe nada se não tiver a espada do Espírito. A palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Deus não nos mandou dançar o evangelho. Deus nos mandou o quê? Pregar o evangelho. E pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Sexto lugar, nós precisamos, correr atrás dos recursos. Se você é um trabalhador enviado por Deus para fazer a obra de Deus, você precisa de 3 recursos. Primeiro, você precisa de recurso o quê? Espiritual. Recurso espiritual. Sem mim, nada podeis fazer. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A nossa suficiência vem de Deus. Nós não podemos fazer o trabalho na obra de Deus, na seara de Deus, se não for com os recursos espirituais de Deus. Segundo tipo de recurso, você vai precisar de recursos humanos. Você tem que mobilizar pessoas, você tem que orar a Deus para que Deus coloque pessoas na sua vida, você tem que identificar pessoas. Ninguém trabalha sozinho, por isso que o texto diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie o quê? Trabalhadores. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então nós precisamos de recursos humanos. Nós precisamos de pessoas. Se você pegar Romanos capítulo 16, você vai ver Paulo, o seu ministério foi um ministério de mobilizar pessoas, de montar equipes, de fazer com que essas pessoas trabalhassem. Eu não posso plantar uma igreja se eu não tiver pessoas me ajudando na área da música, na área do ensino, na área da diaconia. Correr atrás dos recursos espirituais, correr atrás dos recursos humanos, também correr atrás dos recursos materiais, financeiros. Tá certo? Aí você diz, pastor, como é que é isso? Não tem jeito, não. Quando você fala em investir em educação, você está falando em investir em professores, você está falando em investir em filosofias de educação, você está falando em investir em material didático, mas você precisa também de espaço, de sala, de cadeira, de quadro, de giz, da minha época, né? Você vai precisar de tudo isso. E quando a gente entende aqui que o trabalho de Deus ele é feito com os recursos de Deus, você tem que entender que nós temos que pedir. Quando Neemias foi reconstruir o muro,
Ele ora durante 4 meses, pedindo a Deus todos os recursos. E entre os recursos estavam os recursos o quê? Materiais. Ele recebeu a ordem para pegar a madeira do rei, os recursos do rei, para fazer a obra de Deus. Mas eu quero concluir, 7º lugar. E eu queria chamar a sua atenção para esse aspecto que é muito importante para um trabalhador do reino de Deus. Ele tem que ter uma atitude mental, o quê? Positiva. Ainda que os outros não acreditem, você tem que acreditar. Então você é doido. O que é uma atitude mental positiva? A palavra atitude significa uma forma de pensar constantemente. Por isso que Paulo diz tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá certo? Então, tem muito obreiro que chega no campo, o templo é ruinzinho mesmo, mal localizado. Ele, ao invés de agradecer a Deus, ele diz, não, isso aqui, eu não posso crescer aqui, não posso trabalhar num lugar desse. Aí sabe o que acontece? Ele fala mal do passado, fala mal dos outros. Tá certo? Quando ele chega, ele diz, gente, olha, que bênção, vocês fizeram isso tudo aqui, mas vamos dar uma melhorada, vamos dar uma repaginada. Irmãos, presta atenção, se nós não tivermos atitude mental positiva, nós vamos nos vitimizar. Tem tanto pastor, tem tanto crente na igreja que virou vítima. Ele quer orar e ninguém quer. Ele é evangelista e ninguém evangeliza. Ele é o cara. É cheio de mimimi, é cheio de não me toques. Se você olhar para Jesus, e a descrição que o profeta faz de Jesus é que ele tinha uma testa de ferro. Versão brasileira, uma cara de pau. E você tem que parar essa peroba todo dia. Você não pode se desanimar diante dos obstáculos, das lutas do ministério. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. O alvo. Pare de se tornar vítima. Pare de ficar querendo mudar o que não pode ser mais mudado. Você já notou isso? Você queria ser calvinista, ter nascido na Suíça, na França. Mas você nasceu na Bahia, cara, lá em Tarantinho. O que você quer? Não tem como mudar isso. Você já notou que gente que fica brigando na igreja, pastor, líder, ele fica brigando por coisa que não tem jeito. Ele tem que ter uma atitude mental o quê? Positiva. Positiva. Eu creio que mais alguns meses aqui, alguns dias, vai ter fila, não tem que botar um telão para a grande comissão. Senão eu não subo aqui para pregar, tá certo? Se nós não tivermos, se nós não entendermos que essa mensagem, esse culto que nós estamos fazendo aqui, pode, através da internet, levantar vocações, ofertantes, obreiros. Nós temos que crer no evangelho que nós pregamos. É o poder de Deus para a transformação, para a mudança. Irmãos, o sábio diz, aquele que olha para as nuvens, para o vento, ele não vai o quê? Semear. Nós temos que semear. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos cantar o último hino. O último cântico. E a nossa oração nessa noite é que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Você que está aí e que tem sido desafiado aqui na igreja para liderar um grupo, para fazer discipulado, para trabalhar nos vários ministérios e departamentos, saia, meu irmão, da ociosidade.
Deus enviou você para a seara, para o trabalho. Você que tem um chamado de Deus transcultural, chamado para o ministério, venha para cá. Obedeça o chamado de Deus para a sua vida.